Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Dev Show. E hoje nós temos o primeiro episódio de 2022 e, como de costume, a gente vai gravar aqui, né, vai falar para vocês uma ideia, uma retrospectiva do que tivemos aí de 2021. Algumas notícias, alguns anúncios, né, do mundo Microsoft ou não, que nos chamaram a atenção, não necessariamente em ordem nem nada, mas são coisas que nos chamaram a atenção e a gente quer comentar aqui para vocês. Eu sou André Seco e no começo do ano eu tô sem piada para falar. Olá pessoal, eu sou o Erickson da Fonseca e eu vou repetir a piada do Seco. Eu também não tenho piada para fazer hoje. Olá pessoal, eu sou o Luiz Carlos Faria. Eu acho que esse ano a gente teve tempo suficiente para ficar de olho nas novidades, né? Olá pessoal, aqui é o Renato Groff, já é .NET 7 na Austrália. Fala galera, aqui é o Thiago Bertuzzi e além do trampo que o André vai ter para editar só a introdução do podcast, eu desejo a todos que 2022 seja um ano menos Java. Opa, desculpa aí galera, menos pesado. Porra, de novo a piadinha do Java, cara. Só tinha essa. Muito bem, pessoal. Então, para iniciar aqui nosso papo, como eu comentei no início, a gente vai listar aqui, vai falar rapidamente sobre alguns itens, né, que nós tivemos aí em 2021, itens que chamaram atenção e que em cada categoria, vamos dizer assim, né, tiveram maior destaque aí dentre as novidades que a gente acompanhou, tá? Algumas polêmicas também, alguns anúncios aí, vamos dizer assim, alguns anúncios forçados, a gente vai comentar sobre isso. Eu acho que para começar, né, como a gente fala bastante de .NET e tudo mais, né, depois a gente pode seguir para outras partes, a gente não pode deixar de mencionar o .NET 6, né, eu acho que no ecossistema .NET, aí, Microsoft, é uma coisa que chamou muito atenção, uma das maiores, né. E eu acho que a gente pode começar aí comentando, né, uma coisa que deu bastante o que falar, que o pessoal começou a tentar achar onde estava o Startup CS, né, a classe Startup, quando criava um projeto ASP.NET Core. Como que vocês encararam isso aí? Cara, vamos de novo, só para resgatar lá de trás, né? O que o .NET 5 mostrou pra gente que ele ia unificar e que todo mundo começou a usar, nem deu tempo de sentir falta, na verdade nem sentir falta não, nem deu tempo de se acostumar com ele e já metemos o pé no 6, né? Então praticamente foi uma transição muito rápida do 5 pro 6, pelo menos ao meu ver, assim, achei que foi bem rapidinha. E aí sim, o que a gente sentiu aí, bem desse ponto que você falou, foi o startup, né? Que a gente está acostumado desde lá do começo a modificação. Mas assim, eu vi na internet muita gente comentando tutoriais de como criar de novo a classe startup, para quem gostaria lá. Achei até uns vídeos bem legais mostrando lá pra galera como eu faço aqui a parte da dependência e gestão. Mas eu acho assim, minha opinião, né? Se o pessoal tirou, eu acho que é bom a gente se acostumar com a evolução, né? Eu até entendo o pessoal que quer, porque cada um faz o que quiser. Não é uma classe startup a mais que, nossa, vai deixar a aplicação pesada. Não tem nada a ver isso daí. Mas se você quer usar o startup, você usa. Se você não quer e quer se acostumar agora o que é daqui pra frente, você não usa. Então, assim, na minha opinião, eu particularmente vou tentar não usar a classe startup mais aqui e me acostumar com o novo jeito que está sendo criado o projeto, né? Não sei vocês aí, mas quem quiser usar, eu não condeno nada, cara. Cada um forma. Talvez seja por conta de migrar alguma coisa fazendo um mínimo de esforço inicial, mas eu acho que se a Microsoft está mudando para isso. Praticamente foi colocado como um novo padrão para criar aplicações a partir do .NET 6, né? Então não faz tanto sentido você remar contra a maré, né? Até porque, assim, no fim das contas, se você der uma analisada também, não ficou nada também de outro mundo, né? Você pega lá o Program CS, você consegue batendo o olho saber, olha, aqui está o começo, depois a gente tem aqui a segunda parte que chama os middlewares, né?
é difícil também a pessoa que já tem experiência com .NET bater o olho lá e não conseguir se situar direito no que está acontecendo, né? Você até consegue saber o que está acontecendo, mas tem um problema, uma característica fundamental que era, antigamente a gente falava, tudo acontece com classe. Quando a gente olha para esse arquivo sem classe, perde um pouco a referência, dá a impressão que está faltando alguma coisa, a gente sente que, cara, é outra linguagem, saca? Eu entendo esse ponto. Parece que fica que o código tava voando, né? Boiando assim no nada, né? Exatamente. A gente tinha como regra antigamente o entry point é o main.cs de uma classe chamada program. E agora não é mais. E, cara, cadê o método de start? Vamos, por exemplo, você quer buscar quem é o startup desse projeto. Cara, você vai buscar o main desse cara. Não tem main mais. Entendeu? É diferente. Ponto. E eu acho que é por isso que gerou bastante, né, burburinho aí na comunidade, né? O pessoal se assustou. Mas eu acho que o principal ponto é, independente se você vai usar uma classe aí startup, vamos dizer assim, remasterizada, refeita ali, você vai fazer a classe startup, ou você vai utilizar o próprio program ali, por exemplo, para fazer isso. Acho que o ponto central é a mesma dica que você tinha no startup e a mesma dica que pelo menos eu dava, né, quando você fazia um startup e quando você fazia um program agora, né, que é tudo junto, é não deixar aquele código macarrônico com tudo declarado ou no startup ou tudo declarado no program, né? Vai separando isso em configurações, em outras classes, enfim, você tem ainda esse poder para fazer, separando em métodos de extensão, e aí fica muito mais legível. Eu acho que acaba por mitigar um pouco essa estranheza, né? Nossa, eu ia falar exatamente isso daí, André. Que assim, até eu acredito que seja uma boa prática a gente não entupir a classe startup e criar tem gente que gosta de criar uma classe de setup, tem gente que gosta de criar separar bem umas services, outras classes assim, com extensions, tudo, para não deixar. E eu sou bem da opinião do André também, que isso daqui acaba nos forçando a deixar um pouquinho mais organizado do que você tinha lá da classe startup. Então, sei lá, eu concordo com o ponto do Luiz também, que a gente causa estranheza pelo código tá voando, parece que ele tá away, assim, no nada lá, né, da forma que ele foi criado. Mas eu acho que ele nos força também a melhorar a nossa organização, assim, não ficar tão dependente de ficar socando coisa na startup, sei lá. Meu ponto é o seguinte, não é qualitativo, tá? Então não estou dizendo que ficou bom ou ruim, nem pior ou melhor. É só a diferença, a estranheza cara, tem um fundamento que a gente podia dizer que existia que não existe mais. E é esse o ponto. Agora queria levantar essa bola com vocês, cara. Vendo as mudanças do C# nos últimos, 5, 10 anos, eu vejo uma convergência do C# para o JavaScript. Eu vejo ela é feita de duas formas. Uma, do JavaScript para o C# via TypeScript, como um mecanismo de tentativa de ver se será que cola algo mais tipado lá? E daqui para lá a gente também está indo. Então eu vejo muito claramente uma convergência. O que vocês acham? Cara, eu concordo com você, Luiz. Eu tive essa impressão, sem o startup agora e tal, que não sei se diretamente com o JavaScript, mas eu tenho a impressão que tá mudando, sim. Eu acho que a sua analogia com o JavaScript foi boa. Eu tenho essa impressão também. Eu acho que faz sentido sim, e isso fica mais claro para mim, não na questão até do startup, mas com outra novidade do .NET 6 aí, que é a Minimal APIs, né? Você pega a Minimal APIs, dá uma olhada, parece que a ideia foi muito conseguir chegar num nível de subir um servidor HTTP ali, né, uma aplicação web, muito parecido como o Node faz, por exemplo, né? Chamando os endpoints, né, fazendo os endpoints de uma maneira muito mais rápida, mais inline. E assim, historicamente isso vai meio que contra o que o C# em si tinha como padrão, né? Teve uma mudança muito brusca nisso, e eu também tive essa impressão que parece que eu estou escrevendo um JavaScript. E assim,
Minimal APIs, né, entrando já nesse assunto, né, mas eu acho que pode ser útil sim, para ser simples para o que tem que ser simples, né? Você tem algo muito enxuto para fazer, com uma responsabilidade só, 1, 2 endpoints e tal, mas assim, para coisas mais robustas, mais muitos endpoints, uma complexidade maior, isso não me agrada tanto, tá? Mas concordo com essa ideia aí que tá parecendo um pouco de JavaScript, sim. Até porque o pessoal muitas vezes, né, de outras stacks, mesmo JavaScript, até falava, olha, aqui em Node, para subir rapidamente uma API simples, eu faço apenas isso. Olha a quantidade de linhas em .NET, né? Acho que vai bem de encontro aí com o que o Luiz falou. Assim como o C# tem influenciado há alguns anos o JavaScript, né, com TypeScript e tal, está acontecendo também o inverso. Algumas coisas que surgem do outro lado acabam sendo transpostas aí para .NET. Né? Puxando aqui o ponto das minimal APIs, quem que curtiu, quem que vê futuro, quem que vê talvez uma migração de como a gente constrói isso para migrar 100% para minimal APIs. O que vocês acham? Eu curti. Tô muito na vibe. Eu também. Eu curti bastante. Principalmente pela simplicidade. Sabe por quê? Porque, assim, puxando do ponto que nem você falou, André, que não vamos usar isso daqui para fazer coisas... Nem é o foco dela, né? Se você tá querendo pegar uma minimal API e começa a fazer serviços muito complexos, você entendeu errado o conceito da minimal API, na minha opinião, né? Que ela é para coisas mais rápidas, coisas mais simples, puxando também o que o Renato disse do Node, né? Foi daí da ideia que veio. Eu gostei muito da ideia para pequenos serviços. Notem que eu falei pequenos para não colocar outra palavra aí para o pessoal já não entender errado a ideia, né? Quando a Microsoft anunciou a possibilidade de implementar minimal APIs, né, já começou aquela discussão, né? Tinha gente que, legal, né, tal, uma outra alternativa. E teve gente que, nossa, olha que absurdo fazer isso. Bem, se você usar o template de Web API, por exemplo, tirando as mudanças que teve com o Program, incorporando que ia para o startup, a estrutura continua sendo praticamente a mesma, né? Então, se você prefere implementar dessa maneira, mas tem coisas assim, de repente você vai criar algo, sei lá, alguma coisa para monitoramento, para você checar se algo está no ar, para fazer aí um health check, por exemplo. Eu acho uma implementação baseada em minimal API para um cenário desse tipo bastante interessante. Não sei se vocês pensam assim também. Eu tô indo mais além, cara. Eu tô indo na ideia de que, cara, migrar tudo para minimal API. Vou explicar por quê. Se minha regra de negócio não está na API, está em um serviço, e esse serviço é agnóstico, quer dizer, ele está numa DLL isolada, pronto para ser consumido de diversos pontos, cara, minha API é só um conector para ele virar web. Ela tem que ser enxuto, rápido, simples, para eu poder conectar aquilo ali, não só para um web, mas fila, ser do mesmo jeitinho, sabe? Você poder fazer um worker de fila, cara, que pega uma mensagem e bota no método, é isso, para mim é isso. Se tiver muita complexidade na sua vários serviços assim, levantando do ponto que o André puxou lá. Mas para mim não importa, eles estão isolados. Eles por definição estão em outros inclusive outro pacote. Ele não é implementado no mesmo projeto web. Meu projeto web só tem a chamada. Ele é single, entendeu? Faz uma chamada, delega para outra classe e acabou. Eu concordo, tá, com essa questão, só que eu fico pensando que muitas pessoas trazem como cenário às vezes, que é basicamente o seguinte, eu tenho uma aplicação que tem lá uma camada que é domain, tem uma camada de dados, e aí ele tem apenas uma aplicação web e o pré-requisito dele é só isso, atender só isso, uma aplicação web, sei lá, uma API, vamos pôr, né, e aí ele tem que fazer algumas transformações, algumas coisas assim, e a dúvida dele eu sempre vou ter esse cenário.
eu preciso criar uma camada de application para trabalhar com conversão de um dado para o outro, alguma coisa desse tipo, ou eu poderia fazer na controller? Acho que todo mundo aqui já recebeu uma pergunta assim, né? Eu poderia trabalhar na minha controller como uma camada de serviço ali, ou melhor, de application, para fazer essas pequenas conversões de dados, esses mapeamentos? E a resposta que geralmente eu dou é: cara, se você tem certeza 100% que isso não vai migrar para um outro projeto, não tem problema, né? Ainda mais se você vai utilizar uma camada de application simplesmente para pouca coisa, né? Mas enfim, são cenários. Mas assim, eu acredito que tem espaço para os dois, para fazer de um jeito ou do outro. Eu sou mais, eu caio para esse lado do Luiz quando a gente tem realmente uma aplicação que já nasce com essa perspectiva de, ok, eu tenho um cliente, né, uma camada de presentation lá que é uma API que expõe para o mundo isso, e eu vou delegar isso para todas as camadas mais internas da minha aplicação, deixando ela como uma casca simplesmente, né, uma casca só que faz essa interface web. E aí quando eu tiver, sei lá, tem uma console application, ela já aproveita de toda as camadas internas para não ter que reimplementar coisas. Nesse ponto, eu acho que é bem válido o que você falou. Eu acho que existem alguns casos que o pessoal não quer ter mais uma camada, mais uma, sei lá, uma complexidade ali, por mais que hoje a gente vê no nosso nível de maturidade, né, que não é uma complexidade criar mais uma camada. Mas assim, acho que nivelando aí de forma geral, eu acredito que talvez incomode algumas pessoas, não sei. Eu acho também que assim, substituir não vai, porque eu concordo com o ponto também do André ali de o espaço para as duas vai continuar. Eu não acredito que assim, de bate pronto, e também isso vai demorar, na minha opinião, posso estar enganado, né? Podemos estar todos enganados, inclusive de das nossas opiniões. Mas eu acho que a Minimal API não substitui a API, assim. Eu acho que são para fins diferentes. Tem esses cenários aí que o próprio André disse aí da questão do cenário da application, da gente ter coisas numa própria API. Você precisa às vezes fazer algum tipo de projeto que você não quer, entre muitas aspas, a complexidade alta. Eu acho assim, me fugiu a palavra. As Minimal APIs são um negócio muito legal, eu achei bem da hora, até porque eu vi muita gente fazendo a comparativo do que às vezes queria resolver alguma coisinha bem simples e não tinha a opção de um Azure Function, por exemplo, de só criar lá uma função que faz alguma coisa, o cara tratou com um Minimal API num ambiente, etc e tal, para criar uma API bem simplesinha para resolver alguma coisa. Mas eu não acredito que ela, assim, no primeiro momento substituiria uma API assim de um cenário completo para tudo assim no lugar do que só para mesmo a gente tendo a nossa regra de negócio em coisas e projetos separados. Eu entendi o que o Luiz quis dizer. Eu concordo com o ponto dele de alguns cenários, mas eu acho que ainda tem cenários para muita gente também, muitos produtos, muitas empresas que não vai resolver nesse ponto, pelo menos no primeiro momento. O que eu penso? Imagina o seguinte, imagina um application, service facade da vida, em que você bota um atributo nele dizendo qual é a rota, quer dizer, qual é o path de rota dele como funciona o Minimal API. E pensa que você também diz para ele, né, num atributo, numa configuração que mapeia uma coisa na outra, dizendo para ele também qual é a fila. Olha o tamanho da loucura, cara. Você constrói só o application, agnóstico, e alguém conecta ele aos dois mecanismos. Sacou? E aí pode ser gRPC, você pode pensar e viajar na ideia. Tipo, dá para explorar isso ao máximo. Vamos ter que esperar aí as cenas dos próximos capítulos para ver como que vai se desenrolar, né? Eu também estava pensando num cenário aqui de, por exemplo, se eu quisesse usar essa application também para o projeto web, eu teria coisas fixas das rotas da API lá. Mas eu acho assim, ô Luiz,
se a gente for estender nessa colocação, o podcast vai ficar só de minimal APIs, porque você falou um negócio aí das rotas, aí eu comecei a viajar num outro contraponto, falando, tá aí o pessoal que usa às vezes um projeto web com Razor e quer usar a application também para aproveitar com as view models para ele compartilhar no projeto, aí você vai ter coisas das rotas da minimal API na application, talvez separar os projetos. Comecei a viajar também aqui. Eu acho que acho que até vale talvez a gente falar sobre isso em algum episódio aí, porque realmente cada vez mais a camada, né, de apresentação, né, tipo, seja ela um web aí com interface gráfica, ou seja expondo através de uma API, alguma coisa assim, cada vez mais a gente tenta tirar todo tipo de lógica dela, né, mas assim, até que ponto a gente tem que fazer isso em projetos simples? Esse é o meu ponto, entendeu? Você falou de fila, mas não é todo projeto que precisa de fila. Às vezes ele é só uma abstração, alguma coisa pequena, entendeu? Uma série de endpoints que por ter quantidade não significa que ele seja complexo, né? Que ele faz algumas abstrações. O Self-check mesmo é um bom exemplo disso, né? Porque muitas vezes você precisa fazer alguma checagem e tal, você nem chega a desenvolver um controller para isso, né? Mas, bom, acho que sentir firmeza nesse ponto, e acho que vale a pena a gente voltar a conversar sobre. Gostei das opiniões contrárias. E é bom a gente ter sempre essas opiniões assim, porque quando todo mundo concorda, fica meio chato, né? Então, quando a gente tem contrapontos, é legal a gente fazer um podcast sobre. Lembrando que são contrapontos com argumentos válidos, não alguns aí fazendo alguns contrapontos, que vou te dizer, viu? Fica a dica. Você fica aí a conversa de bastidores. Não, e assim, pode ser que no fim das contas, um se convença da opinião do outro, e isso é ótimo, entendeu? Ou que todos estejam errados. Que todos estejam errados, ou que ninguém se convence e todos tá saiam. Todo mundo errado, viu? Que amanhã a Microsoft fale, olha, não vai pra frente, vamos matar o minimal API e ficamos aqui falando de coisas que não existem mais, enfim. E é só fingir de morto e segue o enterro, né? Isso aí. Mas para seguir aqui, eu acho que conectado ao .NET 6, e uma decisão da Microsoft sempre manter esse alinhamento .NET 6, Entity Framework 6, né? Então saem as novidades também. Só para não deixar de citar ele aqui, né? A gente teve alguns recursos que estavam sendo esperados, que já existiam no SQL Server, então Historical Data, por exemplo, né? Temporal Data, né? Também chamado, que você abre a possibilidade de ter trabalhar com dados temporais no SQL Server, por exemplo, né? Outro ponto bacana que eu vi é a questão de Migrations Bundle, né? Onde você tem a possibilidade aí de criar um arquivo executável contendo todas as migrations para, por exemplo, chegar em algum servidor, algum local que não tem zero de infra de .NET, dar 2 cliques e ser capaz de atualizar um banco de dados de forma fácil, passando connection string, se quiser, enfim, e plugar esse cara num pipeline também para ser facilmente atualizado, né, a versão do banco de dados. Aí teve outras coisas também um pouco menores que eu acho que não vale a pena entrar muito em detalhe, né? Compiled models para deixar ele mais performático, algumas melhorias aí no provider do Cosmos DB, enfim, várias coisas com o Entity Framework também. Acho que o provider de Cosmos foi a possibilidade de você fazer update só de partes de um documento, né? Coisa que não tinha desde o começo, né? Exatamente. Gente, ao usar Entity Framework, cuidado com o to-list. Mas você pode ter certeza que alguém fará essa besteira. Peguei um projeto para avaliar esses dias e olha qual era o cenário. Você tinha um to-list num repositório genérico usado como se fosse um enumerable. Então você tem a sensação. Então a interface de retorno era enumerable, mas dentro do repositório fazia um to-list. Então você achava que era uma promessa de execução, você achava que aquilo ali era uma promessa para ser executada no futuro e que você poderia aplicar um filtro intermediário
quando você vai ver, isso não está disponível para você, já está em memória. Então, você estava imaginando que estava com Queryable para aplicar outros filtros, né? E depois só no final executar uma única consulta no banco. Mas aí quando você via, já tinha carregado o banco inteiro em memória, né? E aí o que a gente fez, cara? Direção foi, cara, se você já fez o to-list, agora acerta. Tira o iNumerical e bota to-list. Bota tudo lista. Que aí você deixa claro onde está. E aí planeja a refatoração, porque você tem que testar e tal. Mas planeja a refatoração para poder transformar isso aqui num Queryable. Já falamos isso em mais de um podcast em inúmeras lives, hein? Esse é o clássico, né, cara? Isso quando não pega, não faz um to-list lá que retorna, sei lá, um monte de dados, aí faz um for each para pegar um dado que tá dentro, né, cara? Não, ainda tem a outra. As pessoas ignoram a existência do single default. Também tem isso. Perfeito. Sim. First or default você usa sempre. Só que aí você tem uma lista com 2 registros. Em que, óbvio, pela regra de negócio, você não sabe o que fazer se tiver mais de um. Vamos pegar só o primeiro e foda-se. É isso. Tá de pode também? Pera aí, só eu tô anotando aqui pra dar uma... Eu vou sumir por exemplo, usuário. Por algum motivo e algum erro, você tem 2 usuários na base. O mesmo e-mail, por exemplo, mesmo CPF, sei lá, mesmo o que não deveria ter. Pega a consulta, traz os 2. Pô, cada hora vai vir um. Nossa, agora só falta vocês falarem que tem que salvar a senha como hash na base e não pode deixar ela em texto lá. Não, viu? Pelo amor de Deus. Coisas bizarras. Cara, assim, a gente dá risada, mas putz, tem muito projeto legado e você acaba pegando para dar alguma consultoria ou mesmo para orientar alguma pessoa, você vê que é algo que acaba passando, né? A gente segue aí orientando, alertando, mas infelizmente problemas acontecem, né? E essa questão também de usar mal a RM é engraçado, mas tem N formas de você monitorar isso. Por exemplo, no próprio Entity Framework tem como, eu acho que foi a partir do 5, se eu não me engano, que já dava para você emitir log das consultas que vão sendo geradas, né? Além disso, tem uma solução que muita gente não conhece, e essa daí dá para você integrar com qualquer solução de acesso a dados em .NET, que é um projeto que chama Mini Profiler. Esse projeto é do pessoal do Stack Overflow, né? E o legal desse projeto é o seguinte, por exemplo, você tem uma requisição HTTP que acontece na sua aplicação. Então dá para você configurar para, em desenvolvimento, logar tudo que é feito de acesso a uma base relacional. Então dá para você fazer um profiling, né? Como seria se você chamasse o SQL Server, mas para qualquer banco de dados. Então, tipo, se você fica na dúvida, putz, como vou fazer isso ou não, dá para você ativar isso em ambiente de desenvolvimento no seu projeto e ele gera um endpoint na aplicação para você analisar tudo que está acontecendo. É um projeto interessante e muita gente nem sabe que isso existe, né? E eu tava até dando uma olhada aqui, que a gente falou de Entity Framework agora, de .NET 6, né? E até para conectar com outro item da nossa pauta, antes de sair o .NET 6 teve uma certa polêmica aí, né? Que era para sair aí o Hot Reload disponível para, vamos dizer assim, todos os públicos aí que trabalham com .NET, seja em Linux, Mac, enfim, né? E tinha uma polêmica aí de disponibilizar apenas pelo Visual Studio e no momento posterior disponibilizar para todo mundo, né? Vocês queriam comentar um pouquinho mais sobre isso? O que isso gerou, né? Tipo, indiretamente a gente sabe que gerou, né? Confusão. Treta. Realmente foi isso, e depois assim gerou treta e teve que acontecerem concessões, né, Luiz? Pois é, isso foi engraçado. Mas não foi só essa não, cara. Essa não influenciou nisso não. A concessão aconteceu por causa do GitHub.
GitHub da .NET Foundation. Ah, é verdade, né? Eu acho que foi bem próximo um do outro, inclusive. Foram que todos eles aconteceu. próximos. Tá. E aí a gente teve como resultado, vamos dizer assim, né? Uma novidade aí no Dapr, né? DAPR, não Dapr de acesso a dados. E eu acho que o Queda também quer comentar um pouquinho mais sobre isso, Luiz. Vamos lá. Nesse lance da Microsoft com o Hot Reload, foi o lance do Hot Reload só vir para o Visual Studio. Então estava anunciado que ele vinha para todo mundo. Chegou em cima do lançamento e ia vir só para o Visual Studio. A comunidade reclamou pra caceta. E aí a Microsoft voltou atrás e falou, cara, beleza, vai para todo mundo. E o Hot Reload dá a possibilidade de a gente trabalhar com VS Code fazendo Hot Reload, o que é fantástico. Eu tô fazendo um site novo aqui do curso, enfim, e cara, tá maneiríssimo trabalhar com Hot Reload, tá maneiro pra caceta. Já esse lance da CNC, da .NET Foundation, qual foi a dinâmica? Os repositórios dormiram, o pessoal dormiu com o repositório normal, acordou, estava sobre o org da .NET Foundation. Essa foi a cagada da parada. Por que assim, tá lá como no disclaimer que isso podia acontecer? Faz todo sentido, tá lá dito o projeto, quando você entra, o projeto passa a se dar da .NET Foundation, ótimo. Então, mas aí esse negócio não foi bem comunicado. Qual foi a resposta para isso? O Queda já estava em processo de migração para a CNCF já há bastante tempo. Não é isso, Renato? Ele estava como incubated, né? Daí ele migrou de nível, né? Então, o que acontece? Mostra que é uma tecnologia que está evoluindo, né? O que é um bom sinal, né? Exatamente. Então, o Queda que já estava no caminho, né? Beleza, esse é um caso que já estava na rota de evoluir dentro da CNCF. Mas quem não estava no radar, embora tivesse uma issue lá, era o Dapr, DAPR, que é o projeto de microservices envolto sob uma estrutura Microsoft, em que você usa o Kubernetes como pano de fundo para poder implantar microserviços. No final das contas, você constrói algo parecido com a ASP.NET, onde você simplifica todo o contexto de mensageria, caching, enfim, uma parada de um monte de coisa legal, atores. E esse cara foi migrado para a CNCF. Tinha uma issue lá, 144 no GitHub, e aceitaram esse cara lá. Foi bem bacana essa história. Fazendo inclusive uma correção, né, eu acabei trocando o status, né? Que acontece? O Queda, ele estava como sandbox, né, que é o primeiro estágio, né, de um projeto lá na CNCF. Ele migrou para incubating, né? E o Dapr também está nesse estágio, que é o estágio intermediário, né? Agora, se você pegar o último estágio, que é o graduated, que a tecnologia já está bem madura, né, pensando em Cloud Native, uso junto com Kubernetes, por exemplo, você pode pegar o Helm, por exemplo, o próprio Kubernetes, eles já estão nesse estágio. Então, mostra que esses dois projetos aí, eles têm bastante a oferecer. Tem empresas grandes utilizando, então vale até a pena quem tiver interesse em se aprofundar mais, estudar sobre os mesmos, né? E que também, né, uma iniciativa que surgiu da Microsoft que está evoluindo bem, né? Como um projeto open source. A garantia de estar na CNCF é a garantia de não influência ou não... Como é que eu vou explicar? De certa naturalidade. Então você não tem ali um backlog definido em que você pode tombar o projeto, acabar com o projeto. O projeto é da comunidade, então você garante isso de certa forma. Claro que até gente de time de produto, né, que acabou ajudando a desenvolver o Queda, acaba participando bastante do projeto, mas é bem o que o Luiz falou, não vai ser uma decisão monocrática da Microsoft, por exemplo, que colocaria o projeto para escanteio. Isso aí. Eu achei muito bacana, cara, o projeto ter vindo. Estou monitorando essa issue, estava monitorando já há 2 anos, e achei bem legal essa história de ter ido de vez, graças à confusão.
Show de bola. Inclusive, para quem quer um bom roadmap para estudar coisas, né? CNCF fica a dica aí, né? Beleza, pessoal. Juntamente com, né, .NET 6 e F6, a gente teve o C Sharp 10. Acho que a gente nem precisa tocar muito nos assuntos aqui. A gente fez live, né, no canal .NET sobre isso, né? Teve vários novos recursos. Porém, na minha opinião, acho que não chego nem ao pé das versões anteriores em termos de recurso útil, né? Teve Global Using, File Scope de Namespace, essas coisas assim. Mas assim, fiquei mais satisfeito com o C Sharp 9 e versões anteriores. Acho que agregou um pouco mais. O que vocês acham? Não teve um volume tão grande de coisas assim do tipo, olha, isso daqui para escrever código vai fazer uma diferença grande, né? Você já mencionou aí a parte de Global Using, né? File Scope de Namespace, que são coisas que você acaba vendo de cara, né? Quando você cria um projeto em .NET 6. Tem outras coisas que até numa live a gente brincou, né? Pegar lá a parte de Record Struct, né? Que na verdade é um struct que usa funcionalidades de record para você manipular ele, né? Que a gente até brincou, falou que era tipo um ornitorrinco, né? Porque ele tentava ser várias coisas, mas era uma coisa, né? Algumas coisas assim, mas a gente entende, né? Nem todo produto vai sair com todas as versões, coisas fenomenais e muito grandes, que tem grande expressividade, né? Isso acontece e é entendível. Até porque quanto mais você avança, menos coisa você tem gigante pra você mexer, né? Que você já foi melhorando, já foi fazendo. Não tem como, né? Exato, Tem um ritmo que as coisas devem acontecer, né? Mas beleza, seguindo aqui, eu acho que inclusive cai muito na parte que o Bertuzzi aí trabalha e gosta muito, que é o nosso querido MAUI. Quer comentar aí, Bertuzzi? Claro, já puxando o .NET 6, obviamente. Se vocês pegarem, eu só não lembro se eu falei isso no episódio do podcast, eu não lembro se foi na retrospectiva do ano passado, que eu achava que o MAUI esse ano não ia sair, que o pessoal tinha dado a data e tudo mais, e eu falei, esse ano eu acho que não sai. E existe, que no caso, esse ano eu digo 2021, né? Que eu falei, eu acho que 2021 não sai o MAUI, e é justificável até porque, enfim, a gente teve aquele período da pandemia, o pessoal se adaptando, etc e tal. É um projeto grande, ambicioso, estão refazendo muitas partes da aplicação mobile, que era do Forms, eles estão colocando coisas novas que não tinha, e vocês puderam ver que não saiu, porém, tivemos muitos previews adicionados no ano passado, então o projeto está no gás. Pra vocês terem ideia, esse mês agora, de 2022 aqui, em janeiro, saíram 2 previews na sequência, o 11 e o 12, que eu não vou comentar, porque isso aqui é uma retrospectiva do ano passado, mas pra vocês verem como o projeto está no gás. Mas o MAUI, assim, ele foi muito destaque para a área mobile do ano passado, porque eles começaram a lançar muitos previews. A gente teve o pessoal usando muito o MAUI Check para ajudar na máquina a saber se tinha tudo compatível e tal, e é uma ferramenta sensacional aí que foi desenvolvida, que verifica se você tem o que você precisa do Android para rodar, as bibliotecas certas do .NET, etc e tal. E nos mostra o quanto a evolução do Forms para essa tecnologia, assim, ela está sendo feita com, vamos dizer assim, a palavra com carinho pela Microsoft, porque estão sendo reestruturadas várias coisas que a gente tinha na aplicação. O sistema de navegação agora está indo direto para o Shell, que foi uma das novidades finais do Forms ali que teve, né? Que o pessoal tem que se adaptar a usar, que ele é o que está sendo utilizado no MAUI. A gente teve finalmente a junção de um projeto só, que o MAUI trouxe para a gente, que facilita muito para a gente, principalmente quem usa resources de imagens, fontes e etc e tal, que tinha que trabalhar por plataforma. A gente teve agora essa parte de coisas de plataforma, por exemplo, notificações que a gente usava plugins ou pacotes e tal. Agora, as funcionalidades mais comuns que o pessoal tá vendo que é utilizada muito nas plataformas já vão vir por nativo no MAUI, né? Então, assim, a comunidade tem abraçado muito, eles deixaram aberto muitas issues lá pro pessoal open source mexer e ajudar tudo. Então, o MAUI, ele deu um bom gás no ano que vem. Eu acredito que sim, esse ano sim, sai na data que eles estão falando lá, dos releases lá, acompanhando tudo certinho.
E ele vai ser uma experiência sensacional para quem está acostumado a trabalhar com o Xamarin Forms. Algumas coisas vão mudar, obviamente, mas para quem está acostumado a trabalhar, pegar o MAUI vai ser uma evolução. Eu ainda digo para vocês que esse ano o Xamarin Forms ele não sai. Então, queria fazer um projeto novo agora. Não. Pode fazer no Xamarin Forms. Quando o MAUI sair, mas eu quero esperar o MAUI. Não, pode fazer no Xamarin Forms, cara. Eles não vão matar o MAUI agora, os Xamarin Forms de uma vez assim e tudo mais. Primeiro porque quem disse que o Xamarin Forms morreu está bem enganado. O MAUI é a evolução dos Xamarin Forms, né? Então, fiquem tranquilos aí. E quem quiser trabalhar com mobile utilizando .NET, pode continuar usando os Xamarin Forms aí. E ainda a gente vai usar ele por um tempo, assim. Mas quem quiser ter a experiência nova, aí usa o MAUI por sua conta e risco, porque a gente sabe como é coisas que saem nas primeiras versões, né? Isso aí não é novidade para ninguém, para qualquer tecnologia que ela tá saindo. Eu tô muito empolgado com o MAUI, eu tô brincando com os previews conforme ele sai. Eu tenho conversado bastante com o Ione dos previews que estão saindo aí, a gente tá trocando bastante ideia, e a gente fez uma live no final do ano aí apresentando tudo que tá saindo dos previews. E conforme for saindo coisa nova, a gente traz para vocês também aí, ou no canal Net, ou no podcast, etc e tal aí, mais sobre a novidade do MAUI. Mas fica ligado aí, e quem quiser baixar os previews para brincar, fica à vontade, porque vocês vão se impressionar com o quanto tá sendo mudado, assim, para melhor do que a gente tinha e estava acostumado. Muito show. Isso aí. Pessoal, puxando aqui, até saindo um pouco desse .NET, né, mundo .NET, mas ainda a gente sabe que tem impacto, né, para todo mundo. Uma notícia até que eu peguei aqui que sobre a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi, na verdade, entrou em vigor ano passado, tá? Ou melhor, em 2020, né, mas as sanções administrativas, né, os impactos, né, no bolso das pessoas por não seguirem isso e tudo mais, né, o que realmente vale no fim das contas, né, que as pessoas acabam respeitando apenas como quando dói no bolso, né. Então começou a vigorar a partir de 2021. Então a gente viu, né, um processo da LGPD aí que veio lá da GDPR lá, né, acontecendo no Brasil e sendo prorrogada por muito tempo até, né, até o próprio as próprias instituições que fiscalizam isso tentando se adequar, né, e gerando uma uniformidade para todo mundo também se adequar, né? E aí em 2021 então a gente tem já casos onde pessoas ou empresas, né, geralmente empresas, tiveram que pagar valores por causa que foram contra a LGPD. E eu acho que isso é algo que só vai crescer. E por que a gente está trazendo isso aqui, né? Porque é uma preocupação que vem a nível de desenvolvimento, né? Então cai para o time de engenharia frequentemente, né? Como que a gente encripta os nossos dados, como que a gente expurga, né, deleta esses dados caso um cliente saia da base, como que a gente permite que ele possa fazer o download desses dados antes de sair da tua plataforma. Então são coisas protegidas por lei e, portanto, né, você tem que implementar features no seu software, tem que respeitar isso, caso contrário, tá aí, né, 2021 falando que você terá sanções administrativas. Alguém já se deparou com algo próximo aí de pessoal? O pessoal sabe que eu trabalho na NES e a gente tem um setor lá só da parte de segurança e nós temos uma equipe lá que ela ajuda a empresa a se adequarem à LGPD. Não é de agora, desse ano, já estamos fazendo esse trabalho aí desde que começou as discussões de LGPD e etc e tal. E eu acabo participando também da parte, como o André falou, da parte de dev, né, de adequação a essa parte do LGPD. E assim, eu vou dizer um negócio para vocês de 2021, que não só a questão do LGPD, mas a questão de segurança mesmo, de dados e de empresa. 2021 mostrou, as empresas, de verdade, as empresas elas só se preocupam com segurança quando a água bate na bunda, ou seja, quando elas são invadidas ou quando dá uma merda gigantesca. Isso é fato. Só que 2021 mudou um pouco, e eu vi isso daí, que agora para 2022 o cenário deu uma mudadinha,
que as empresas começaram a ver esse monte de merda, porque não vou citar aqui muitos dos casos que aconteceram em 2021 aí, que senão o podcast só acaba daqui 3 horas. Mas as empresas estão começando sim a se preocupar com a parte de segurança, e principalmente para dar LGPD, porque como o André falou, agora o chicote está pegando no lombo, né? A multa está começando sim, e a gente tem que se adequar. E aí eu puxei um ponto que eu reparei, vendo de consultoria para empresa e tal, e a questão é que os desenvolvedores, e eu tô falando isso de muita gente mesmo, não é uma parcela pequena, quando tá fazendo, tá preocupado com o seu código, tá tudo muito bonito e se preocupar com o seu JWT lá, pro tokenzinho das validações das APIs, mas o quanto você se preocupa com outras questões de segurança, o quanto você se preocupa com dados sensíveis, o quanto você se preocupa com isso, porque, nas suas aplicações. Muita gente vai responder, mas isso não é responsabilidade minha aí, é do cara do banco, é do cara da infra, é do cara de etc e tal. Mas aí. sabe uma coisa interessante que eu estava até conversando com o cara? Vamos pegar, por exemplo, o log, que é algo que todo mundo acaba fazendo. O que tem de coisa que é logada, que acaba passando dado sensível nesse log, não está escrito, e assim, é o tipo de coisa que, claro, é importante que a empresa se adeque, que a empresa consulte aí um especialista em LGPD. Se for uma empresa grande que tem um jurídico, é importante que o jurídico acompanhe aí, esteja presente nisso, mas assim, tem coisas que de repente o dev, que é mais consciente, mais preocupado, o cara se informando, fazendo algum curso online, tem curso gratuito que você encontra online, teve lives que nós fizemos, enfim, o cara vai perceber certas coisas que assim passariam batidas e que para ele adaptar na forma como ele codifica, não é nada de outro mundo, dá muito bem para se fazer isso. Então, eu acho que um pouco também acaba passando por falta dos caras correrem atrás, né? Achar que tudo, olha, você tem que fazer isso. Tudo bem que o dev, tirando alguém que de repente tenha eventualmente estudado direito e acompanhe mais legislação, a maioria dos devs tá mais do que claro, o cara não tem um embasamento jurídico grande, mas ter uma noção do que envolve ajuda o cara a ficar alerta, né, quando ele está implementando uma solução, né? Se você está com dificuldade aí de LGPD, nes.com.br, estamos à disposição para atendê-los e adequar a sua empresa para LGPD. O merchan é pago aqui no podcast, só para avisar, passa a conta lá. Então, Bertuzzi, você falou, assim, eu sei que a sua empresa já há alguns anos está nessa frente de ter uma frente envolvendo LGPD, jurídico e tal, mas essa questão aí que eu falei de ter muita aplicação que passa batido, a forma como você manipula dados sensíveis, acho que é um tipo de situação que quando vocês estão dando consultoria sobre isso, vocês acabam encontrando Fazemos bastante, essa adequação, né? Também. Tanto da parte de aplicação e do ambiente e tudo aí. Sim, mas eu acho que é um problema bastante frequente. Muitos vazamentos de dados aí, eles começam em outros cantos aí, não é nem... muitos dos casos até de invasão, de outras coisas aí, eles não são muito de infraestrutura, né? Há muita coisa é engenharia social, é outros pontos aí que acabam... que ninguém leva em conta e às vezes acha que é só TI. A aplicação já está furada e ainda entra aí a questão de engenharia social, aquele lero-lero, aquele chaveco, né? Cara, a quantidade de API que você bate o olho e você fala assim, tá bom, vamos trocar esse ID aqui pro ID do amiguinho? Nessa query, nessa... Cara, isso é um problema clássico, cara. Tipo assim, você quer, por exemplo, você fala assim, olha, eu acho que esse sistema não tá legal. Você quer quebrar o argumento de alguém que está apresentando, fala, nossa, fizemos isso e tal. Você fala, posso mexer aqui, né? Você vai numa query string, você quebra o sistema do cara, né? Bizarrices, né? Mas beleza. Pra gente seguir aqui, pessoal,
nós tivemos polêmicas também em 2021, né? Agora que a parte boa. Pera aí, deixa aqui. Assim, a gente vai citar uma aqui, né? Pra gente não tornar esse episódio só polêmica, né? Eu só queria dizer que o próximo tópico que o André vai puxar, ele daria uma discussão muito acalorada e muito longa. Não, com certeza, renderia um podcast só para isso, né? Inclusive, fazendo jabá gratuito aqui do meu canal, eu até fiz uma live, né, sobre trazendo essa reflexão baseada em posts e coisas que saem na comunidade, que é exatamente o quê? Uma voz começou a ecoar aí na comunidade, a partir de algumas pessoas, que nós teríamos o fim dos monolitos, né? Adendo, só lembrando que jabá tem que pagar, então pode transferir o dinheiro aí, como você mesmo disse. Vou tirar de um bolso e pôr no outro, tipo assim, né? Beleza? Mas beleza. Então, o que aconteceu, né? Uma série de posts, uma série de pessoas, gurus, mágicos, enfim, pessoas a gente não sabe de onde que sai, né? Principalmente em 2021, mas aconteceu em outros anos também, mas tem se tornado mais forte, né? O pessoal ecoando uma falácia aí, sei lá, um discurso falando que nós teríamos o fim dos monolitos, né? Dos sistemas monolíticos. E o que isso traz para nós, né? O que a gente vê acontecer, né? Muitas pessoas aí, gurus, sei lá, vendedores de promessas, trazem esse tipo de afirmação de, vamos dizer assim, não sei dar um percentual aqui, mas diria que a maioria com certeza, né, que sistemas que a gente tem são basicamente sistemas monolíticos. E declarar a morte de sistemas monolíticos, independente de saber o que a pessoa tem que fazer, cenário, enfim, diversas coisas que a gente avalia durante a concepção de projetos, né? E trazer essas coisas tão fortes assim, a era dos sistemas monolíticos acabou, vá para microserviços. Se você não está fazendo isso, você está fadado a ser um cara que está fazendo algo errado, ou está praticando algum tipo de bizarrice na sua empresa. E um ponto antes de dar a palavra a vocês aí, que eu acho muito engraçado, e talvez seja um padrão que vocês também tenham percebido, quem fala, né, geralmente quem traz isso, logo após algo desse tipo, ou outras afirmações tão fortes, sempre tem alguma coisa para te oferecer que é proporcionalmente o contrário do que ele acabou de demonizar. Então, é o fim dos sistemas monolíticos, mas espera aí que eu tenho um curso de microserviços aqui para você. Né? Tipo, algo nesse sentido. Né? E isso me incomoda profundamente, sabe? E eu queria saber a opinião de vocês. Hein? Cara, eu não concordo que seja genérico. Eu não concordo nada isso, porque eu acho que o pessoal lá de fora, assim, como é que vai ser? As referências de microserviços lá fora, eles têm muito cuidado ao expressar, cara, contexto, porquê, quando. Eu acho que isso é uma característica brasileira da coisa. Eu não vejo isso no mundo como um todo reverberando de forma tão grande. Eu vejo aqui dentro, aqui pra gente, o brasileiro que publica conteúdo, o brasileiro que divulga tecnologia, o brasileiro da nossa comunidade que tem essa paixão. O cara lá de fora, cara, ele tá com tanto cagaço de falar uma besteira muito grande, acho que tem isso, saca? Então, um pouco também acaba acontecendo pelo seguinte, né? O cara se acha autoridade e daí, às vezes, rola um pouco de arrogância, né? Porque é como o Luiz falou, né? Se você pegar lá fora, pegar mesmo autores famosos, tal, o próprio Martin Fowler fala sobre isso. Cara, tem casos e casos, né? Não dá pra dizer que toda hora isso funciona, né? Sim, uma coisa tão assim, vamos dizer assim, sem pé nem cabeça, que até conectando com o que o Luiz falou, né? A gente vê muitas vezes posts aí
simplesmente traduções de coisas da gringa, e assim, traduções mal e porcamente feitas, né? Então você vê assim tudo pela metade, cara, e uma mensagem passada pela metade, muitas vezes ela muda de sentido, e esse que é o problema, né? Sim, o que você falou é interessante, porque assim, a gente conversa entre nós, né, sobre coisas que a gente acaba vendo por aí, né, e outras pessoas também sacam. Então, isso serve até de dica, né, para alguém que queira eventualmente produzir conteúdo. Se você quer produzir um conteúdo, seja algo de arquitetura, seja algo básico, faça as coisas sem copiar os outros. Eu já vi vários casos que assim, a pessoa posou, olha, produzi esse conteúdo, e teve casos até da pessoa falar, olha, eu sou pioneiro disso no Brasil. E tanto eu como mais de uma pessoa, inclusive vocês e outras pessoas que eu conheço, falaram, meu, olha o que esse cara fez, esse cara copiou tal autor. Então assim, você referenciar um autor, beleza, é o justo, é o que você deve fazer, você produzir um conteúdo, você referenciar, mas assim, tem gente que copia na cara dura e posa como se tivesse feito. Pô, alguém vai perceber que você copiou, porque bem ou mal, eu sei que vocês também fazem isso, a gente consome bastante conteúdo em inglês, então vai ter alguém que vai pegar que você fez uma cópia, né? Exatamente, e o problema não é só a cópia pela cópia, né? Se o cara copiasse e passasse a mensagem correta, o problema é que dá aquela distorcida. A questão da cópia também é falta de ética, cara, Sim, porque assim, sim. o que você tentou fazer? Você tentou falar, olha, tem esse conteúdo desse cara, então você não precisa replicar o que o cara fez, você fala, olha, tá aqui o link desse cara, faz isso então, né? E a gente sabe também porque que tem essas cópias, né? Muito pensando pura e simplesmente em premiações, né? Quero esse prêmio da Microsoft, esse da Amazon, esse da Google Cloud. Isso é um dos principais motivos que leva a esse tipo de postura também. O meu ponto é que eu sou da opinião igual do André. Eu acho assim, de má fé, você distorcer um conteúdo porque você quer ganhar algo em cima. Seja like, seja... que acontece direto no Brasil, com tanto 500 mil canais aí. Nossa, tirei o monolito, veja no que deu. Só falta colocar isso no título do negócio. O problema é você distorcer informação para na sequência você querer vender algo em cima que curiosamente você também faz. Então, por exemplo, eu vou fazer um curso de... um exemplo assim, não que tenha acontecido isso. Vou fazer um curso de microservices. Então, antes de eu falar do meu curso, eu distorço o conteúdo do monolito, das aplicações monolíticas. E, acabou. E daqui a pouco, e eu já tô vendo aí alguns conteúdos falando que o microservice também já acabou. Já tem um novo no lugar aí. E você já tá atrasado nisso também aí. Sendo que, de fato, cara, eu puxo tanto assim porque eu digo assim, você precisa mesmo de microserviço no que você vai fazer? Quer dizer, eu vou fazer um serviço simples aqui de CRUD. Uma aplicação, pode ser uma aplicação de ticket, que abre alguma coisa, efetua uma ação e finaliza nela. Quer dizer que para fazer esse tipo de aplicação eu preciso montar um microserviço, eu preciso montar todo um ambiente com serviços separados, seus próprios bancos de dados, alguma coisa gerenciando, tudo no meio do caminho. Eu preciso fazer isso? Aí a resposta que vem, não, nesse ponto, então não acabou as aplicações monolíticas, ou não acabou as escalabilidades horizontais. Como que uma coisa acaba? É muito difícil, tem que tomar muito cuidado, de verdade. Para você falar acabou, cara, acabou, sabe o que acabou? É você pegar aquele pote com aquele sorvete, você raspar até o finalzinho, jogar água, ainda dar uma lavada e olhar, agora dá para guardar o feijão. Aí sim acabou o sorvete. E o meu problema não é com microserviços, eu acho que tem a sua utilidade e tal. O problema é a narrativa e como isso é vendido, entendeu? Pode pegar, assim, coisa que eu uso pra mim, tá? Isso aqui eu não tô recomendando pra ninguém, mas assim, funciona muito na minha análise. Você pega pessoas, quanto mais pessoas radicais você pega no discurso, acabou,
sai dessa vida, faz só assim e tal. Quanto mais radical é a pessoa, instrutor, enfim, eu acho que mais você tem que tomar cuidado, mais você tem que pelo menos prestar mais atenção no que ele está falando para ver se realmente esse radicalismo faz sentido, é alguma coisa que é de outra era e realmente não é mais utilizado, ou se ele está querendo forçar a barra. Porque assim, no desenvolvimento de software a gente vê que a gente tem que ser mais ponderado, tanto em uso de linguagem, em uso de abordagem, escrever as nossas aplicações, em projetar arquitetura, né? Fazer a arquitetura das nossas aplicações. Então a gente fala muito aqui, não tem bala de prata e tal. E isso é muito real, a gente tem que ser ponderado, tem que ser flexível, né? O trabalho de um arquiteto, por exemplo, é ser flexível, olhar para vários lugares e tentar encaixar e desenvolver uma solução melhor com as ferramentas que ele tem. E não, por exemplo, acabou, isso aqui é coisa do passado, esse monolito é coisa do passado, tudo que a gente fizer aqui na empresa vai ser microserviço. Cara, e isso é muito perigoso, na minha opinião. Eu concordo integralmente e tenho, já dando um spoiler do nosso próximo tópico, mas assim, a gente está numa demanda absurda de profissionais de TI, né? Não forma a galera, tem todo aquele blá 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 e tal, e aí às vezes, igual acho que o Fobertuzzi comentou, você tem um formulário, aí o cara quer fazer 35 mil camadas em DDD e fazer microserviço. Olha o tanto de complexidade que coloca numa coisa simples e depois você vai ter que contratar uma galera que você não vai achar no mercado, você vai ter que pagar super caro para uma coisa que era para ter sido super simples de ter sido feita. É o clássico caso que assim, que a gente brinca, né, que eu não sei, acho que é o Luiz que mais fala esse termo, que é a arquitetura orientada a oportunidades, né? O cara queria usar tal coisa, daí pronto, né? Vamos empurrar. Aqui a gente chama de arquitetura de overview. Porque é muito legal você usar tecnologia nova, você usar, olha, foi utilizado esse padrão aqui para resolver esse problema, mas o trabalho assim de alguém que é um tech lead, um arquiteto, é analisar e buscar uma solução que se encaixe com aquela realidade, né? E não usar o que você gostaria porque, olha, a Netflix usou isso. A gente tem que usar. Você está na Netflix ou você está numa empresa que o departamento de TI tem 7 pessoas? É só fazer um exercício, ó. Levanta, quando você levantar, ó, vou dar uma dica bem rápida isso aqui, só para ser bem rápido. Você vai levantar, sair da sua cama, abrir a janela, deixar o sol entrar, olhar muito bem, aí você vai sair andando, você vai no banheiro, olha aquela sua cara destruída do sono maldito da última noite que você não teve porque você é um profissional de TI, você olha no espelho, aquele seu reflexo. E se você olhar assim, lembrar que você não está na Netflix, você repete 3 vezes. Eu não estou na Netflix, eu não estou na Netflix, eu estou na Netflix, pronto, você senta lá e faz a sua arquitetura. É muito simples. Fica a dica. Eu acho que a analogia do carro, ela torna muito claro, né? Tipo, quando a pessoa fala, cara, só existe microserviço agora, só microserviço é o certo. Aí eu me vejo abrindo a janela, olhando pra rua e só Ferrari. Sabe, todo mundo tem uma Ferrari. É isso que eu vejo. Perfeito, cara. Exatamente. Acabou Fusca. Acabou tudo. Celta, acabou Hyundai. Fusion, acabou Toyota, acabou tudo. Acabou tudo. Assim, uma cidade de Ferrari. Ponto, eu vejo isso. Mas assim, cara, o cara não tem dinheiro, brother. O cara tem uma equipe de 3 pessoas. Cara, depende do lugar, né? De repente ele tá no centro de Dubai, lá você vai ver. Se você não vê Ferrari, vai estar do lado uma Lamborghini. Mas Dubai é a Netflix, entendeu? Perfeito, perfeito. Cara, pois é. Um cara, não vou citar nomes obviamente, ele entrou em contato comigo assim, falando, olha, eu tenho aqui, o cara ele faz projetos assim por fora, consultoria por fora. E ele falou assim, eu tenho um cliente meu aqui que ele não quer mais usar o iFood. Porque é muito caro a taxa do iFood. Ele quer ter o aplicativo dele aqui, do negócio dele. Você não pode orçar pra mim? Eu falei assim, olha, eu sugiro que do negócio dele aí, X tal, é um restaurante japonês. É melhor ele continuar usando o iFood. Não, porque ele quer ter o dele, que vai sair mais barato, não sei o que. Você faz orçamento? Faço. Levantei lá o custo de criar um app, de servidor, quanto teria gastar por mês, etc e tal. Fiz todo o levantamento lá, o cara me pagou pelo levantamento e falou, beleza, eu vou entregar pra ele. Quando ele olhou o custo, ele falou, é melhor continuar no iFood, né?
É simples assim, cara. É muito simples. É o que o Luiz falou. É o custo, gente. É o custo. Ah, todo mundo aqui vai fazer curso de microserviço, aqui vai ficar entupido de microserviço. Que bom que você sabe, mas você não vai usar essa porra pra tudo, meu filho. Você não usa tudo pra tudo. Você mata barata na sua casa com o seu teclado da Razer? Você não mata, você pega o chinelo, né? Porque o teclado é mais caro. Essa porra quebrar o chinelo, você põe um prego, porra. Cacete, é difícil. Aqui fica as coisas difíceis do pessoal entender, meu. Você pega o seu monitor aí, ultra wide, pra matar um bichinho que tá subindo na parede? Não mata. É a mesma coisa, pô. Em 2019 eu comecei a abrir aspas, alguns ataques a microserviço, né? E na verdade não era ataque a microserviço. É porque, cara, vamos olhar pro mercado. Você só vai conseguir trabalhar com microserviço numa puta empresa grande com uma certa estrutura. Então eu fico pensando, cara, esse pessoal tá prostituindo tanto esse termo, a utilização de microserviço, aí virou a gangue do microserviço. Você tem que fazer parte de um clube que faz microserviço, porque se você não fizer parte, você é um bosta. Cara, isso é surreal, isso não pode existir. Tipo, é o Illuminati da tecnologia, né? Isso. E aí, mas eu faço microserviço. Tá bom, Joãozinho. Me mostra como é que tá teu banco aí. Tá compartilhado, tio. Porra, meu irmão! Não, cara, ó, tem desde o negócio. Ah, mas como você faz tal coisa? Daí o cara entrega que tá fazendo errado. Como também, né, a gente zoou como Illuminati, né? Tem o cara que usa o argumento seita secreta. Então, por causa de um acordo de confidencialidade, né, eu não posso dar maiores detalhes, mas nós usamos. E ó, pessoal, sério que tá escutando, ninguém aqui é dono da verdade. Não, a gente não demoniza microserviço, a gente só. A diferença entre a gente e o pessoal é muita gente aí que tá elogiando, é que a gente sabe para que se usa as coisas, né? Essa que é a questão. É igual eu falei, assim, você não vai fazer coisa absurda. O ponto, pessoal, pra vocês entenderem aí, para um pouco e pensa, eu preciso aprender microserviço? Sim, você tem que aprender microserviço. Ah, beleza, eu vou usar ele para tudo? Não. Para e pensa no custo, no que você vai fazer e no que você precisa colocar no ar. É um exercício tão simples. Você não faz isso no supermercado para achar o produto mais barato? Você não faz isso, não sei o que, para todo o resto da sua vida? Para construir uma aplicação é a mesma coisa. Cara, quando eu comecei a fazer esses ataques, sabe qual era o meu cagaço? Eu falei, cara, vamos zoar essa parada de certa forma que eu nunca vou conseguir trabalhar em microserviço na vida. Por quê? Porque já vai estar tão zoado, tipo, que já vai virar rating. Sabe? Tipo, tem horror a microserviço porque deu tão errado, porque fizeram tanta bosta, ao ponto do mercado demonizar o nome. Entende o ponto? Aí quando vai precisar usar mesmo, não, isso daí não. Não pode, isso não. Vamos lá. Se você pega um gestor que participou de uma implantação de microserviço cagada, daquela galera de hype que faz microserviço de banco compartilhado, os benefícios não vêm. Ponto. Aí o cara, óbvio, vai dar merda. Vai ser zoado. O gestor que saiu dali para ir para outra empresa, ele sai com na cabeça, microserviço não presta. Na outra empresa, se alguém falar de microserviço, o cara toma um chute. Olha a loucura. Exatamente, né? Esses são os perigos de ter esses tipos de declarações e tal. Por isso que a gente fala, né? Muitos falam, mas todo consultor fala depende, né? Preciso de microserviço aqui? Depende. E às vezes o pessoal fica chateado com o depende. Mas o depende é o que reflete exatamente o que é a visão de uma pessoa que ainda não está no teu cenário. Como que ele vai saber se você precisa ou não, se ele está olhando de fora, né? Ainda mais um guru de internet. Ele nem sabe quanto que você tem para gastar, ele nem sabe qual é o tamanho da sua empresa, quem são os profissionais, nem nada, e ele está falando que você tem que usar microserviço. Cara, por favor, bloqueie esse cara, né? Se você quer que se é um cara gabaritado, o cara vai cobrar consultoria de você e vai falar, olha, eu preciso de tantas horas para analisar isso daí, né? Agora, do jeito mesmo que o André falou, é a mesma coisa que você perguntar para uma vidente, né? Você falar, olha, lê a minha mão aí e vê se eu preciso ou não de microserviço, né? Até o Akinator só acerta com você respondendo várias perguntas. Você acha que o guru lá, eu tenho um projeto microserviços, ligue já, vai pra... Não, mas é a mesma coisa, tipo, usar Kubernetes para qualquer coisa, né?
Tipo, citando um outro exemplo, né? Ah, se tem microserviço, então tem que ter Kubernetes também, né? Esses discursos estão caindo por água, porque assim, até, vamos lá, duas pessoas que eu acho que são referência, então, por exemplo, um é Sal Newman, que é o cara dos livros de microserviços se transformando em monolitos de microserviços. Ele já reparou esse efeito no mercado e está atuando em algumas palestras dele, como por exemplo, em 2021 chegou pra gente a palestra de 2020 da QCon dele. E aí ele fala claramente, cara, monolito não é o inimigo e microserviços não deve ser escolha padrão. São duas frases dele da apresentação dele. Tem um link bonitinho que a gente vai deixar aqui na descrição. Mas já é reflexo de, cara, entender a bosta que aconteceu no mercado, que é essa adoção microservice first, qual é que foi o outro? André que lembra esses nomes. 90% é microservice first e 90% dos casos você usa em microserviços. Exatamente. Que gerou até ofensa, né? Ofensa motivada por alguns recalques que nós conhecemos, né? Mas tudo bem. Outro cara que também fez retratações sobre isso é Casey Hightower. Cara, ele é um cara do Kubernetes, é o cara do Google Cloud Platform, ele tá atrás do GKE, tá atrás do Cloud Functions, do IPG da Google. E aqui ele faz num dos posts dele, o título dele é Monolito é o futuro. E aí ele abre aspas. Os monolitos são o futuro porque o problema que as pessoas estão tentando resolver com microserviços não se alinha com a realidade. Apenas para ser honesto, eu já fiz isso antes, fui de microserviço para monolito e vice-versa, em ambas as direções diversas vezes. Isso aí. Para seguir com a nossa pauta aqui, nós temos um último item, né, que o Erickson aí já deu um spoiler, né, mas que entra e se conecta muito com esses pontos que a gente falou ali, principalmente de ter uma demanda grande para fazer, às vezes, algumas coisas que não deveriam ter sido feitas, né? A busca desesperada das empresas por desenvolvedores, né? E a gente vê isso no mercado, pessoal pagando muito, pessoal tirando bons profissionais de outras empresas, levando para outras, o pessoal de fora do Brasil, né, chegando e pagando em dólar, lá na Europa em euro, para o pessoal atender determinadas demandas, né? Então o mercado de TI em si está muito aquecido, né? E eu queria saber aí rapidinho de vocês o que se deve a isso, se essa busca desenfreada também chega a comprometer a qualidade dos profissionais que estão entrando no mercado. Eu acho que compromete sim. Eu acho sim. Sabe por quê? Porque o desespero tá tão grande do pessoal em contratar profissional que a gente tá vendo duas coisas que estão acontecendo. Uma vamos formar gente, o que eu acho sensacional. Você traz pessoas que estão começando e forma com pessoas mais experientes, assim, do dia a dia e tal, porque você precisa de novos profissionais. E o segundo, que é esse daí do vamos entochar dinheiro, que a gente tá precisando urgente, então pega um cara que o cara era pleno 2 anos aí, já transforma em sênior, voltamos àquela história do sênior de 2 anos, já paga mais, aí põe pra esse cara, aí começa a trazer no desespero, você às vezes tem uma empresa que você tá precisando de uma expandir área de TI, você começa a trazer esse pessoal do microservice para tudo, você começa aí, eu acho que, assim, a gente tá numa bolha emergencial de profissionais de TI, principalmente desenvolvedores, e a gente tá vendo isso aí no dia a dia, eu pelo menos vejo isso direto, até na empresa lá, a gente tá com muita vaga e não consegue preencher, e eu faço entrevista com muita gente que não passa, por mais que eu tô no desespero da vaga, eu também não vou passar pessoas que não sabem nem o que estão falando para pegar cargos lá, né, e isso tem acontecido bastante. Mas eu acho que a gente vai acabar estourando aí, eu não sei a opinião de vocês, mas vai chegar um ponto que a gente vai estourar uma bolha de problemas de software aí, com o desespero das contratações. Eu não sei, eu tenho essa impressão aí. Eu acho que a galera que se esforça, que corre atrás, que tenta aprender, enfim, eu acho que essa galera vai ter trampo por muito tempo, porque você vê bizarrice assim mesmo, é impressionante. Esses dias aconteceu um cenário que eu não vou dar nome aos bois, mas tipo assim, sei lá, precisava retornar um conteúdo de uma API e retornava numa variável tipo variável, ponto variável. Aí o cara me falou, não, mas você tem que retornar X.
Eu falei, não, tá aqui retornado, né? Y. Ele falou, não, mas você tem que retornar X. Eu falei, X é a variável que você declarou, né? Y é o que você vai colocar nela. Variável tá do lado esquerdo, o conteúdo do lado direito. Quer dizer, o cara era sênior, não sabia colocar o conteúdo numa variável, cara. Isso aí é o famoso sênior de empresa. O cara sai de uma empresa que lá ele era sênior no mercado. Não. Isso não é sênior de lugar nenhum, cara. Pega essa. Para com essa porra. E se a mãe dele Isso não é falou lugar que nenhum, você cara. errado? Se a mãe dele falou que ele era sênior? Olha aí. Sênior deve ser o sobrenome dele, cara. Família Sênior. Gilberto Sênior. É o sobrenome do cara. Meu amigo, não tá fácil a vida não, cara. Cara, meus pêsames. Eu tô falando, mas eu queria a opinião de vocês, além do Erickson, de todo mundo aí, se vocês também acham que essa bolha pode dar problema aí nesse desespero de contratação nas empresas. Só eu tô com essa, e o Erickson estamos com essa impressão. Eu tô vendo, mais do que problema, eu tô vendo oportunidade. Eu tô vendo oportunidade para se criar algum tipo de marca, algum tipo de branding, algum tipo de certificação, algum tipo de algo que vá além do cara só saber programar, sacou? Algo que dê uma carteirada, sabe? Porque eu acho que é natural ter esse tipo de dor de cabeça, cara. É natural baixar a qualidade. Sim, mas o meu problema é que eu não boto fé que certificação prova que o cara manja, entendeu? Você criar Depende da certificação. Você criar uma prova. Depende da certificação. Então, depende da certificação, cara. Tem certificações que você vai fazer a prova, você tem que fazer lab, então, cara, pro cara que acha que vai dar vou dar aquela sacada num brain dump, não vai adiantar nada, cara. Sei, viu? Sabe por quê? Eu conheço pessoas que têm muitas certificações de coisas difíceis de tirar, mas no dia a dia não resolvem os problemas mais básicos, entendeu? Se é um cara que realmente coloca a mão na massa e ponderado, a certificação pode trazer novos aprendizados. Agora, se o cara só tira a certificação por tirar e é aquele cara que, assim, vamos assim dizer, intransigente, não pensa, não é aberto a discutir, então não serviu pra nada também, né? Exatamente, esse é o ponto aqui. Por isso que eu fico com o pé atrás nesse ponto. Que, na verdade, daí o cara vai querer tomar decisões, às vezes, nem muito lógicas para aquele momento, simplesmente dando uma carteirada, falando, olha, legal, você falou isso, mas eu tenho certificação, viu? O cara vai virar e vai dar uma dessas, né? Na certificação a gente até teve, acho que outros podcasts ou alguma live no canal da .NET ou no Coding Night, enfim. A certificação eu acho legal, independente do cara querer tirar, fazer a prova, ou enfim, sim ou não, é um roteiro de estudo. Não, calma aí, gente, vocês não entenderam nada que eu tô falando, tá? Eu não tô falando de tirar certificação de Azure, de Google, eu tô falando de pessoas ou grupos que aprovam outros profissionais. Tô falando de algo novo, tá? Não tô falando de algo que já existe, não, tá? Um novo serviço, né? Um novo serviço. Quando eu falo de... Um comitê, você quer dizer assim, um comitê que aprove... Não, cara, vamos lá. Bertuzzi, se eu te der um profissional do ITA ou do IME, você automaticamente sabe que esses caras são bons, ponto, acabou. Por quê? O ponto de vista de... O filtro de entrada para entrar lá é bom e o processo durante o curso é complexo, ponto. Então só ficam os bons. Se existir, eu tô vendo uma oportunidade de criar um mecanismo assim que não seja nem o ITA nem o IME, entendeu? Mas algo que tenha impacto também, entendeu? Concordo, entendi. Que tenha um filtro alto de entrada, que tenha algo novo que a gente rigoroso, não tem hoje, né? Seja rigoroso do ponto de vista de condução e execução, enfim. E que no final gere como resultado um selo que diz alguma coisa. Que tem um processo à prova de malandrões, vamos dizer assim. Então eu vejo como assim, vai precisar ter alguma coisa que diferencie o cara que entrou agora, assim, processo seletivo, cara. Você pega o cara com esse badge e o cara sem o badge. O cara com o badge, ponto, vale mais. Sacou? É mais fácil dele conseguir uma coisa. Ou talvez nem precise de uma entrevista, talvez. Falta só entrevista comportamental. Sacou? Mas tecnicamente tá meio que sanado. Sim, concordo. Acho que sempre quando a gente vê uma demanda aí, né, algo se desenhando, né, como um problema, abre espaço para a solução, né? E acho que isso seria algo do tipo, né? Foi o que eu pensei.
Show de bola. Eu acho que isso a gente pode até transformar esse último tópico e outros tópicos que a gente comentou aqui em podcasts específicos, né, que vão dar muito assunto aí para a gente comentar, né, e quem acompanha o podcast aí, se quiser algo do gênero, também fiquem à vontade para deixar aí nas nossas redes sociais e enfim no post lá do devshow.com.br também a sua vontade, né, o seu comentário. Bom, pessoal, aqui a gente encerra então esse primeiro episódio de 2022, falando um pouquinho da retrospectiva, e também fica o convite aí para quem quer nos acompanhar no podcast em outras plataformas como Spotify, iTunes, Google Podcast, Deezer. A gente está em todas essas, e também se quer escutar diretamente pelo devshow.com.br. Os links que foram comentados estarão na descrição do nosso site, no post que sai esse episódio. E, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Valeu, pessoal! Um abraço! Eu só pro pessoal. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, galera! Falou! André, tem que cortar, viu? Fiz bosta.